Bom, nós temos sempre aquele começo com uma checagem, não é? Do que ficou do domingo anterior. Então, hoje não vai ser diferente. Vamos lá. Nossa perguntinha-chave. Quem já sabe a pergunta? Aqui, né? Qual a intenção de João ao escrever este evangelho? Um, dois. Naquele Produzir fé. povo, né? Muito bom, parabéns para quem respondeu de bate-pronto, assim. É isso aí, gente, produzir fé, né? Fé no Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver muitas coisas a respeito da ousadia de Jesus, né? O destemor de Jesus. Mas antes de chegar lá, vamos lembrar um pouquinho do que foi o capítulo 6. Hoje estaremos entrando no sétimo, então vamos lembrar um pouco do que nós aprendemos no 6. Veja aqui, o que os sinais nos ensinam sobre Jesus? Ele é Deus, ele é o pão da vida, ele é o Senhor, o nosso Isso Salvador. mesmo, certinho. No meio da tempestade, o que Jesus disse aos discípulos? Lembram? Jesus Não não foi tenham com ele. medo. Antes de não tenham medo, o que ele disse? É aquietai, né? Não, Não. Ele, não. Eu. ele disse Sou que era eu. pouca Sou eu. fé. Quem disse sou eu? Pouca fé. Sou eu. Eu não estou vendo, então diga o nominho. Célia. Celinha. Perfeito. Então eu vou somar a sua resposta com a outra resposta mais no comecinho. Sou eu. Não tenham medo. Não tenha medo, né? Essa foi a palavra de Jesus aos discípulos no meio daquela tempestade. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós temos tempestades, né, gente? E esta é uma das coisas que nós temos que nos lembrar. Jesus disse: sou eu, não tenha medo. Nós precisamos nos lembrar disso. Então, o que os sinais nos ensinam sobre Jesus? Ele é Deus. Depois, ele diz no meio da tempestade aos discípulos e a nós, né? Sou eu, não tenham medo. E o que significa a declaração de Jesus, eu sou o pão da vida? O que isso representa? É A que comida ele é um alimento espiritual, né? Aquele povo acho que estava querendo saciar somente a fome, né? Dos pães e dos peixes, né? Mas Jesus, ele alimenta a nossa alma. Exatamente. Muito bem, Bárbara, né? Isso. Denise, você ia falar? sim, que a comida física satisfaz o tempo todo, mas o pão da vida satisfaz eternamente e a incredulidade e a má compreensão daquele povo foram confrontadas de maneira objetiva por Jesus. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, gente. Então, o Senhor Jesus, que é Deus, que nos diz para não termos medo, ele é aquele que nos mantém, né? Ele é aquele que nos sustenta para a vida eterna, né? Eternamente. Então, estou achando excelente a resposta, a prontidão, a exatidão das respostas de vocês. Deus esteja abençoando e mantendo este ensino no coração de cada um. Vamos lá, o último. Depois do discurso desafiador de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, muitos deixaram de segui-lo. E ele perguntou aos 12 se eles também não queriam ir embora. O que Pedro respondeu? Que... Não precisa ser com as palavras de Pedro exatamente, mas vamos lá. Mas se for, for, pode ser também, porque é melhor lindo o ainda. que ele fala. Melhor ainda, exatamente. No finalzinho ali do capítulo. que para onde que eles iriam se só ele que tinha a palavra de vida? Perfeito. Que mais? Ele ainda completou. Ele, nesse complemento, Pedro vai dizer da convicção de fé dele, né? Não que essa primeira parte não seja também, né? Quando ele fala que para onde eu vou, para onde nós vamos, só o Senhor, né? Que tem a palavra de vida eterna. E perfeita resposta da Célia, tem um complementozinho. Podem olhar lá, se for necessário. O último versículo. Que ele é o santo de Deus, que Jesus Cristo era o santo de Deus. Exatamente. Amém. Amém.
ele era o santo de Deus. Então, o que aconteceu? Já que a nossa aula, o capítulo 6, era a identidade de Cristo, eles entenderam ali, né? Os discípulos entenderam. Jesus foi passo a passo, gota a gota, procurando mostrar quem ele era. E eles entenderam. Aquele testemunho ali de Pedro, que englobou os outros discípulos, dão prova disso, né? Isso é importante nós termos na nossa mente. Muito importante. Então, desejo que permaneça aí no coração de vocês, no meu, né? É este ensino, que a gente não se esqueça. Seguindo aqui. Hoje a gente vai falar sobre a Festa das Cabanas, que é uma festa dos judeus até hoje, tá? E Jesus foi nessa festa. E o versículo-chave dessa lição é esse aí, ó. No último dia, o grande dia da festa, veja só, no último dia, o grande dia da festa, e isso é uma realidade, o último dia é o dia mais importante, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Jesus tinha dito no 6 que ele era o pão da vida. Aqui ele vai dizer que ele é a água viva. Veja só que Jesus está conduzindo o ensino a seu respeito. Ele continua, né, dando os flashes da sua identidade, dando a mensagem que ele precisa dar para aquele povo. Nosso alvo ao estudar essa lição é identificar a perseguição a Cristo por causa da sua identidade, de quem ele dizia que era, e ele é o que ele dizia, e do ensino dele. Ele vai confrontar, tá, aqueles fariseus, aquelas pessoas que ainda não fossem os líderes, fossem do povo mesmo, né, que praticavam coisas erradas, e Jesus Cristo vai confrontar essas pessoas. Então, nossa lição, esse capítulo 7, tem como objetivo que a gente reconheça a identidade e o ensino de Cristo e que eles são contra o sistema do mundo. A gente vai ver um pouquinho isso também, o que é esse mundo, né? Depois, se compadecer daqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Eu trouxe um mapa onde a gente consegue enxergar, são 50 países, gente, que são perseguidos, os cristãos são perseguidos. E também agir, né? Viver, esse é o agir que ele menciona aqui, é viver o Evangelho de Cristo a qualquer custo, se preparando para falar dele em qualquer circunstância. Aqui um resumo, assim, uma explanação, acho importante da gente estar vendo. O capítulo 7 de João é uma descrição dos eventos ocorridos durante a Festa das Cabanas, também chamada Festa dos Tabernáculos, ou das tendas, ainda tem mais barracas também. A gente vai ver por que isso. Nessa festa, as pessoas ficavam em barracas feitas de palha e de folhas no quintal da sua casa, né, ou no teto das residências, que é como se fosse uma laje. Faziam isso para recordar a libertação do Egito, quando tiveram que morar em tendas enquanto peregrinavam lá no deserto. Então, esta aqui é a situação, né, o cenário, o contexto que envolve o que a gente vai estudar hoje. Aí eu venho com algumas explicações, algumas informações sobre as festas, né, judaicas. Eu botei ali festas, né? Festas judaicas no Antigo Testamento. Elas eram festividades decretadas por Deus ao povo, e a maioria delas era baseada em algum evento histórico significativo de Israel. Então, alguma coisa importante que servia para que eles se lembrassem do que havia acontecido, né? Então, aqui eu coloquei o versículo de Deuteronômio 16:16. Deus falando, né? São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado. São as 3 ocasiões: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas, né? Ou tabernáculo, como a gente acabou de ver.
que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Festa da Páscoa, né? Como eu falei agora, acontecia lá em março, abril, era celebrada em 14 de Nisan, aí era o nome do mês, né? Com o propósito de lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. Na ocasião, um cordeiro era morto e comido e servido com ervas amargas e pães sem fermento. Então aqui eu vou pontuar apenas para a gente poder ter essa informação. É importante saber isso, tá? Maio e junho tinha a festa chamada das semanas ou da colheita também, ou ainda Pentecostes. Para quem não sabe, Pentecostes não aconteceu só no Novo Testamento, não, tá? É uma festa que é do Antigo Testamento, é mais antiga, né, do que o que aconteceu ali no Pentecostes, que normalmente é o que a gente lembra mais. Mas Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º. Então, essa festa, ela era para alegria e gratidão, né? Mostrar alegria e gratidão a Deus pelo que Ele tinha dado a eles, a colheita que eles tinham feito, tá? E acontecia de 50 dias depois da Páscoa. Então, é essa contagem, a relação que havia e onde marca que do Antigo Testamento foi 50 dias, foi o tempo em que eles saíram de lá do Egito e chegaram aos pés do Monte Sinai. Então, esta festa, ela comemora a entrega também da lei, tá? Por isso aí o nome Pentecostes, inclusive, tá? Aí, a festa que a gente vai ver hoje, ela acontecia em setembro, outubro. E um detalhe, gente, esse ano, essa festa lá em Jerusalém, ela vai acontecer, eu anotei aqui, ela vai acontecer de 20 de setembro a 27 de setembro. Essa festa que a gente vai ver hoje tem o propósito de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, de como Deus guardou esse povo, como Deus sustentou esse povo ali, né, com o maná. Lembra que a gente viu isso do domingo passado? Alguém respondeu que ele é o pão da vida, ele não é como a comida que é momentânea, temporária, né? Denise que falou, mas ele é aquele que se sustenta e nos sustenta para a vida eterna. Ele sacia a nossa fome, a nossa necessidade de Deus até a vida eterna, pela eternidade. Então aqui, essa festa, ela tinha por objetivo lembrar isso ao povo. Né? Aquele tempo em que ele ficou no deserto, Deus sustentou com o maná, com a água da rocha, e conduziu esse povo de dia com a nuvem, né, para o sol não acabar com eles, e de noite com a coluna de fogo, dando direção no meio do deserto. Então, o que Deus fez é lembrado nessa festa, e eles vão comemorar. É uma das festas mais, assim, visitadas, com mais gente, mais popular de Jerusalém, tá? do povo judeu. E também mostrava a presença de Deus e a direção dele, como eu falei, por 40 anos. Eles celebravam também a colheita e agradeciam a Deus a sua provisão. Então vejam que é um povo bem festivo, né? Passava assim por muito tempo festejando. Essa festa aqui das cabanas, por exemplo, ela dura 7 dias, sendo que o 8º é o dia mais importante. Então, pode-se dizer, dura 8 dias, né? Aqui uma imagem, só para vocês terem uma ideia, né? De como que era, mais ou menos, isso daqui que a gente está vendo nesse desenho, tá? Eles montavam e isso era uma alusão ao como eles se viravam lá no deserto, como eles conseguiam ter algum abrigo naqueles 40 anos. Detalhes da festa das cabanas. Instituída para celebrar a colheita das uvas e azeitonas, durava 7 dias, né, tendo aí o mês Tisri como o mês para acontecer, que corresponde ao nosso setembro, outubro, e o 8º dia, como eu disse, era o mais importante, quando acontecia uma reunião solene ali. Na cronologia, né, no nosso tempo, isso acontecia 6 meses depois da alimentação, aconteceu 6 meses depois da alimentação lá dos 5.000, da multiplicação, que é o que o capítulo 6 nos mostrou.
Então aí, 6 meses depois, está acontecendo essa festa que a gente vai ver hoje. Só para a gente se situar. Então, era uma festa judaica bem popular, causava uma enorme peregrinação de fiéis para Jerusalém. Eles montavam barracas, né, e moravam nelas durante a celebração. A festa era conhecida como um ritual para tirar água e um ritual de acender lâmpadas, ao qual Jesus, obviamente, vai se referir. Aqui é um comentário lá do Carson, né, um livro muito bom que comenta sobre o livro de João, o Evangelho de João. As cabanas eram feitas de galhos e folhas e tinham um simbolismo, mostrar como o povo era frágil e dependia de Deus completamente. E também que eles eram felizes em Deus, mesmo sem ter o conforto das suas casas, né? E isso era para lembrar a situação dos seus antepassados, que viveram por 40 anos assim lá no deserto, não é pouco tempo, né? Essa festa também celebrava o passado, certo? Celebrava o passado, mas também apontava lá para o futuro, que para eles que não criam que Jesus Cristo era o Messias, veja aí, eles tinham esta celebração também visualizando o futuro, que é quando o Messias viria e estabeleceria a morada dele ali em Israel com eles. Então a gente vê o significado era bem grande, né, para o judeu. Por que Deus instituiu as festas? Eu coloquei aqui, ó, para o povo não esquecer e agradecer a Deus por seus feitos poderosos ao longo da história, que revelam sua presença, seu amor, seu cuidado, livramento e sustento. Vamos lá, gente. Aqui a gente vai ver o começo da festa, que quando teve uma boa perseguição aqui a Cristo, né? Então, vou ler o texto. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Só para vocês acompanharem bem direitinho, esse comecinho aqui, ó, depois disso o quê? Depois daquele discurso de Jesus lá em Cafarnaum, que vários dos discípulos foram embora e Jesus pergunta se os 12 não queriam ir, e vocês lembram perfeitamente da resposta que agora há pouco a gente falou, né? Pedro deu. Então, para onde nós vamos se o Senhor é que tem as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então, depois disso, Jesus foi para Galiléia e ele ficou lá durante um tempo. A gente viu agora há pouco que, cronologicamente, faziam 6 meses a distância daquele fato lá da multiplicação, e perto disso aconteceu aquele discurso em Cafarnaum. Portanto, temos aí uns 6 meses de distância para o que vai começar a ser relatado agora, tá? Então, só para situar. Vamos lá. Ele não foi para a Judéia nesse período porque os judeus estavam querendo matá-lo. E não era o tempo para isso acontecer, né, gente? Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, esta festa que a gente está falando, os irmãos de Jesus lhes disseram assim: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. A gente vai ver que os judeus, eles não facilitavam muito não, né? Eles estavam mesmo como que fossem os paparazzi, sabe? Atrás de Jesus. Passou um tempo, como eu disse, praticamente 6 meses, mas eles não tinham esquecido o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Subiu a
O que tinha acontecido é que Jesus tinha feito uma cura, que a cura lá do capítulo 5, do paralítico, né? E eles não aceitaram aquilo. E ainda estavam com aquilo um pouco que aqui, né? Engasgado com o que Jesus fez num sábado. Então, essa situação volta à cena aqui. E a gente vai ver agora o que os irmãos de Jesus, que também não criam nele, segundo o que o texto diz, que eles dizem a Jesus é alguma coisa que não é bacana, né? Por parte de pessoas da própria família, né? Com o grande evento da Festa das Cabanas chegando, lá em Jerusalém, os irmãos de Jesus então sugerem que ele vá para lá. E justamente para conseguir aquilo que eles sabiam, já deviam estar sabendo, que Jesus tinha tido uma perda, vamos dizer assim, entre aspas, né? De pessoas ali em Cafarnaum. Aquelas pessoas foram embora, deixaram Jesus. Então eles dizem para Jesus, olha, vai lá, aproveita a festa. Aproveita a festa e seja autêntico. Use de naturalidade, fale abertamente, não fale por metáforas. Mais ou menos isso. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, tá? E João vê nisso uma ironia, né? Da parte dos irmãos de Jesus, um interesse corrupto, mundano. Como nós vimos lá no capítulo passado, no versículo 14 e 15, pessoas que tinham interesse apenas nos milagres, né, nos sinais, e não entendiam nada de quem fazia aqueles milagres. Então, mais ou menos na mesma tônica era a palavra dos irmãos de Jesus para ele. Nenhum interesse, nenhuma intenção em ver a fé genuína aparecendo, tá? Então Jesus responde que ainda não era a hora certa para ele. E o não de Jesus era porque ele esperaria o Pai sancionar a viagem. Eu achei muito interessante isso daqui. Jesus estava totalmente vinculado à agenda de Deus. Ele não estava preocupado com que pessoas, sejam elas quais fossem, inclusive os seus irmãos, né, meio-irmãos, pudessem dizer a respeito do que ele tinha para fazer. Então aqui João mostra que não é que houve, eu coloquei aqui uma inconstância de Jesus, olha, eu não vou não, daqui a pouco ele foi. Não, não é isso. Ele responde aos irmãos dele assim, vocês podem ir, fica tranquilo, não é a minha hora de ir. Ele não explica porque ele não tem que explicar, né? Mas a verdade é que Jesus Cristo estava esperando o tempo em que Deus, o Pai, mandasse ele à festa. Ele sabia que iria, mas no tempo do Pai, não no tempo que os irmãos estavam idealizando, né? Então, ele teve sim uma firme resolução, como eu coloquei aí, de fazer o que o Pai dizia e no tempo do Pai, tá? Então, só para colocar essa parte aí, importante, né? Porque às vezes a gente lê e pode dar esta impressão. Ah, Jesus disse que não ia, mas acabou indo. Não, Jesus disse que não ia porque não era a hora dele ir. Porque a hora dele era a hora que o Pai mandasse ele fazer. Quanto aos irmãos, né? Eles podiam ir a qualquer hora, porque o mundo não podia odiá-los. Eles eram do mundo, né? Eles odiavam a Jesus. Por isso que Jesus não foi para lá, para a Judéia, antes, enfim, independente da festa, Jesus não foi, porque ele sabia que as pessoas ali, os líderes especialmente, religiosos, estavam querendo matá-lo. Eles odiavam Jesus porque ele apontava os pecados e condenava a incredulidade deles, né? Então, João aqui vai dizer para nós, é válido a gente relatar isso, porque é importante, sim, que mundo tem uma implicação muito diferente de ser um lugar grande, né? Ser assim esse planeta. Não é o universo e não é o planeta, mas sim a ordem criada especialmente de seres humanos e assuntos humanos em rebelião contra o seu Criador. Vocês podem ver isso lá no capítulo 1, versículo 10, e o 7, versículo 7. É válido dar uma olhadinha lá com calma, para a gente poder guardar isso no nosso coração também. Na visão do apóstolo João, o mundo não compreende,
o mundo não compreende ninguém que tem fé. Então vejam isso. Para João, quem tem fé não está no mundo. Aqueles que veem a fé, ou seja, aqueles que são atraídos por Deus e então recebem dele a fé, essas pessoas não são mais desse mundo. Eu achei isso muito importante de colocar aqui para nós. Muito importante. Então nós vimos que domingo passado que quem nos dá a fé é Deus. Ele nos atrai para ele. E em nos atraindo para ele, ele nos dá a condição de crer. E uma vez crendo, nós não pertencemos mais ao mundo. E o que é o mundo? Essa ordem criada, né? Que é de rebelião contra Deus. Após a queda, o que acontece com o homem é isso. O pecado nos torna rebeldes, avessos, opostos ao que Deus quer, a quem é Deus, as suas regras, vamos dizer assim, tá? Aqui tem esse versículo: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele, que é o caso dos irmãos de Jesus naquele momento. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João 15, 19. Então, por essa visão, se o mundo recebesse Jesus, ele deixaria de ser mundo. Achei muito importante que a gente pensasse sobre isso, né? Aqui é o mapa com os países que eu falei lá no comecinho, que sofrem perseguição. Os cristãos são perseguidos aqui. Então, tem muito país, né, gente? Aqui, olha, tem muitos países pequenininhos e tal, mas onde a perseguição é violenta, é extrema, sabe? Como está escrito aí nessa parte da cor, né? Aqui você tem a perseguição extrema e a perseguição severa. Só tem essas duas marcadas aí no mapa. Não tem nada leve acontecendo nesses países. Então, pessoas que estão sendo presas, mortas, né, sofrendo algum tipo de pressão a respeito da vida delas, do que elas professam, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê que esse versículo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo odeia vocês. Vocês não pertencem mais àquele regime, né? Àquela postura que não quer saber de Deus e que ri das coisas de Deus e que não valoriza. E se incomoda a mensagem do evangelho que o cristão mostra, então essas pessoas precisam ser paradas. E era isso que queriam fazer também com Jesus, né? Prendê-lo, matá-lo. Essa perseguição é isso. E Jesus, como cumpridor da lei, ele frequentava as festas religiosas. Então, seus irmãos provavelmente já sabiam, como eu falei, da deserção, e o que eles querem é isso. Vai lá, Jesus, recupera o seu prestígio, como eu coloquei aqui. Recupera o tempo que você perdeu ali, né, em Cafarnaum. Mas a sugestão partia de um raciocínio puramente humano. Eles estavam indo para Jerusalém comemorar uma festa religiosa apenas para cumprir um ritual, porque assim como muitos outros, não aceitavam o Messias. Então, como é fácil, né, a gente seguir tradições sem qualquer compromisso, sem assimilar a verdade, sem ter qualquer vínculo. E hoje a gente vê muito isso, né? Muita gente faz procissão, muitos fazem até mesmo aqueles procedimentos que, esqueci a palavra agora, mas que você se flagela, você se machuca em penitência, em pagamento de pecados e tal, mas não conseguem entender que o perdão vem da cruz, vem de Jesus e não de outro lugar, né? Então a gente vê que se repetem as coisas. Naquele tempo era assim, hoje também é assim, né? E a gente viu no mapa quantos países têm
a perseguição aos cristãos, aqueles que anunciam que Jesus é a salvação, que Jesus traz o perdão, né? Então Jesus declarou seu conhecimento sobre o plano de Deus. Ele fez tudo no tempo exato. A incredulidade dos irmãos de Jesus gerava discórdia na família. E eles foram para a Judéia e logo depois Jesus foi. Mas ele estava seguindo a agenda do Pai. Então a intensa oposição e a perseguição que Cristo sofreu tiveram origem na incredulidade. E a incredulidade produz discórdia. A gente viu no texto lido, né? Lá no capítulo 5, 18, versículo 18, o apóstolo João havia informado que alguns judeus queriam matar Jesus. No 6, ele se apresenta como Deus, né? Usando a metáfora do pão da vida. E mesmo assim, piorou a história. Eles queriam mesmo matar Jesus. Por isso ele ficou na Galileia por um tempo. E os comentários dizem que os líderes judeus em Jerusalém estavam travando uma busca hostil a Jesus. E eles sabiam que aquela festa dos tabernáculos, das cabanas, faria com que Jesus saísse da Galileia e fosse exatamente para a mão deles. Era o momento certo. Eu imagino que eles devam ter articulado, né, uma maneira, planos, estratégias para conseguir fazer o que eles queriam. Né, os religiosos perseguidores perguntavam assim: onde é que está aquele homem? Né? Então a gente vai ver que a intenção deles de prender Jesus e tudo, ela poderia ser uma constante, mas de jeito nenhum isso aconteceria, porque o Pai estava no plano, ele estava guardando, ele estava preparando o caminho. No tempo certo, Jesus Cristo seria sim sacrificado, né? A incredulidade alimenta a oposição. Versículos 10 a 13. Jesus finalmente foi para a festa, só que em segredo. Ele não foi deixando algum rastro de que, olha, peraí, ele está chegando. Não, ele foi, digamos assim, silenciosamente, né? E é importante dizer que a entrada pública em Jerusalém aconteceria somente 6 meses depois. Aqui já é uma alusão, né, ao momento em que Jesus Cristo vai para ser, então, crucificado. E observe que havia um grupo que acreditava na inocência de Jesus, outro acusava, e por isso essa ambiguidade de opiniões, essa diferença de opiniões, isso fez com que muita gente não falasse muita coisa a respeito de Jesus, não se associasse a ele, não ficasse muito próximo, porque os judeus estavam observando isso, né? Fiz alguma coisa. Espera aí, gente. Apertei onde não era para apertar. Bom, embora os irmãos de Jesus não soubessem, ele se mostraria em Jerusalém e na história de forma contundente e marcante. Mas não com os milagres sensacionais que os irmãos de Jesus estavam querendo, né? Ou quando eles imaginavam, no tempo que eles queriam, mas na cruz, no tempo certo, conforme o plano de Deus para ele. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Eu quero só voltar ao seguinte, gente. Agora nós vamos falar sobre a mensagem, tá? É a segunda parte da festa. Nós temos só 4 minutinhos para as 10 horas. Então eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção nesse texto, talvez a gente vá parar nele, né? Que é a segunda parte. Jesus então foi para a festa. Então, quando a festa estava na metade, para nós entendermos bem, a festa dura 7 dias. O 8º dia é o mais importante. Os irmãos de Jesus foram para o começo da festa. Jesus disse que eles podiam ir, né? Que não era o tempo dele, então ele iria depois. Então vejam aqui, Jesus foi depois. E aqui diz, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E Jesus respondeu:
O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o seu ensino vem de Deus, se o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Responderam para Jesus o seguinte: Você está endemoniado. Quem está procurando matá-lo? Jesus disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, porque vocês circuncidam no sábado. Então, só repetindo isso aqui. Jesus lhes disse: Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Percebem como Jesus trouxe de volta o que aconteceu na festa anterior que ele esteve, quando ele esteve em Jerusalém na última vez? Então é a partir daqui que a gente vai continuar domingo que vem. Jesus fez o improvável naquele momento. Ele foi ao templo e começou a ensinar. Então nós vamos ver 4 aspectos desse ensino de Jesus ali no templo, né? O ensino público dele. Toda a multidão e todos os líderes religiosos ouviram o que Jesus havia dito. Nós vamos ver isso no domingo que vem. Deixa eu voltar aqui. Gente, deu para entender a sequência dos fatos? Deu para entender a situação em que Jesus estava ali? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? É hora. Só comentar aqui, então, rapidamente. Os 2 últimos podcasts que nós tivemos, que a gente manda lá no grupo, eles tratam do capítulo 7. Sendo que o penúltimo, vamos dizer assim, sem ser o último, ele fala mais ou menos um pouquinho, logo, óbvio, não de forma aprofundada como nós vimos hoje, sobre isso, sobre a festa das cabanas, sobre o fato de que nem os irmãos de Jesus ainda... Oi? Só um pouquinho. Flávio, desculpa. por favor, diminui aí o seu volume. Então, nem os irmãos de Jesus acreditavam ainda, tinham a noção, tinham a percepção correta sobre quem era Jesus, né? Foi isso que a gente viu no texto. Então, vale a pena ouvir lá. Se você não ouviu, ouve novamente se você já ouviu, né? É o penúltimo. Dá uma buscada lá no grupo, qualquer coisa a gente manda de novo. Mas eles tratam do capítulo 7. Então, mas é isso. Basicamente, só isso que eu queria comentar, porque a gente vai ver toda a história aí, né, Ruth, nas próximas aulas. Exatamente. Mas a festa das cabanas era, né, uma das principais, ou talvez até a principal festa do judaísmo, né? E como disse a Ruth também, comemorada até hoje, né? A gente não comemora, mas o princípio dela, ou seja, de trazer à memória aquilo, a fidelidade de Deus, né? Trazer à memória como Deus livrou o povo no passado, quando eles peregrinaram no deserto, e Deus hoje, nós temos que pensar dessa forma, né? Ainda que a gente não comemore a festa, mas sempre lembrar como Deus é fiel conosco, né? Apesar de tudo que a gente passa, ele sempre tem, que é o que a gente ora no começo das aulas, né? Apesar de tudo, Deus tem sido sempre fiel, Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado de nós. Isso é uma aplicação, né? Mas aí tem todo o desenvolvimento ali do capítulo. Leiam o capítulo 7, leiam. Vai ter aula de novo do capítulo 7 domingo que vem? Leiam de novo na mesma semana, leiam mesmo.
de novo. E isso é muito bom, irmãos. Isso é bom para o nosso crescimento. É isso aí. É isso aí, sim, perfeito. Nós temos exatamente que ter essa leitura, né? Por que nós não comemoramos essa festa? Porque estamos no Novo Testamento, aquelas leis, aquelas festas foram abolidas. Não, Flávio. Não, Flávio, a festa não foi abolida. Entende por que da minha pergunta? Minha pergunta é um pouco capciosa aí. Eu quero ver o que nós entendemos. Eu posso terminar o meu raciocínio, por favor? Claro, pode sim. Acontece o seguinte, são 3 festas, a Páscoa, a festa da cabana e o dia da colheita, certo? Mas certo. Aquilo lá é uma sombra que ia acontecer no futuro, que estava apontando para Cristo, certo? Isso está certo. Mas então, aí acontece que a festa em si pode existir entre o judaísmo, mas o cristianismo pode ter um certo simbolismo. Mais ou menos isso. Okay. Entendi. Entendeu? Do jeito que você falou na primeira resposta... tudo bem, concordo plenamente, mas eu ia fazer o raciocínio em cima disso. Tá certo. Então, perfeita a sua colocação. Nós não comemoramos essa festa porque ela é alusiva, inclusive, à espera do Messias. E nós sabemos e cremos plenamente, como Pedro respondeu, né? Quem é Jesus? Ele é o Santo de Deus. Jesus é aquele que veio para nos resgatar. Ele já veio. Quem não está sabendo da história e não crê nisso são os judeus. Certo? Por isso nós não comemoramos essa festa, e até porque ela é uma festa judaica, eu diria assim, que lá pode haver, sim, uma celebração, entre aspas, como o Renan comentou, dos feitos de Deus, né? Que mostra a fidelidade, que mostra a presença, que mostra o cuidado, o amor, o zelo de Deus pelo seu povo até hoje e sempre, porque Deus é fiel. Então, neste aspecto, a festa é para que a memória permaneça muito viva do que Deus fez, do que Deus faz até hoje. Então, essa é uma gratidão que nós temos que ter todo dia. Vamos combinar que poderíamos dizer assim, temos festa dos tabernáculos, das cabanas, todo dia, né? Então, quando nós reconhecemos o agir de Deus na nossa vida, a proteção dele na nossa vida, é isso que estamos fazendo, tá? 10:05, 10:06, na verdade, nós temos que parar. Desejo que o Senhor esteja abençoando essa semana na vida de cada um, tá? Vamos lá ver no grupo os pedidos de oração, os agradecimentos e permanecer com esta consciência de oração no decorrer da semana. Como o Renan disse, reitero, leiam o capítulo. Leiam, prestem bastante atenção nos detalhes dali, tá? E a gente se encontra aqui domingo que vem, se Deus permitir, para continuarmos esse estudo. Vale ler, teremos perguntinhas, tá? Domingo que vem, para a gente checar o que ficou, tá bom? Um beijo, um abraço, que Deus esteja abençoando. Renan, faz uma oração para nós terminarmos, tá? Agora. Deus esteja abençoando cada um. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos deu hoje, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de nos reunir, ó Deus, para manter, ó Pai, a busca pelo conhecimento do Senhor, para manter, ó Deus, a busca em conhecer as Escrituras, Senhor. Desperta, ó Pai, cada um de nós, a começar em mim, a Ruth, como professores, e cada aluno, ó Deus, cada um dos irmãos que estão aqui, os que não estão, para ler a sua palavra. Desperta para que haja em nosso coração um desejo maior, ó Deus, de te conhecer, de te buscar, de compreender, ó Deus, porque essa é a sua palavra, Pai, essa é a forma como o Senhor se revela para nós hoje, e assim, ó Deus, na medida em que te conhecemos, ó Pai, podemos viver
de uma forma que te agrada, ó Deus. Podemos viver de uma forma que glorifica o seu nome, ó Deus. O nosso testemunho no Senhor é fortalecido diante das pessoas, diante dos homens. E sabemos, ó Deus, que é isso que o Senhor quer de nós, ó Pai. Esteja conosco no decorrer do dia de hoje, logo mais possamos estar juntos no culto ao Senhor, adorando o seu nome, ó Deus, e em comunhão, ó Pai, e louvor e adoração. Abençoe o nosso pastor Nelson, ó Deus, neste dia, dê a ele a sabedoria e o entendimento, ó Deus, cuida dele no momento da palavra e de tudo aquilo que for ocorrer na nossa igreja, ó Pai. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, uma perguntinha. Amém. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Responda para você. Amém. Eu creio. Sim, amém, amém. Amém, eu creio. Então, só para lembrarmos disso, não somos do mundo. Amém. É verdade. Deus abençoe. Amém. 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 Tchau. Boa semana, irmãos. Bom culto, bom culto. Bom dia para você, Ruth. Fiquem com Deus. Éder, bom dia para você também. Bom dia, gente, muito bom. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Abençoe, Elaise, a cirurgia do seu marido, Elaise. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau, fiquem na paz. Tchau. Até o culto, a gente se vê. Amém.